Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura, na verdade, aula de obras literárias. Eu sou a professora Tassi, estarei com vocês e a gente vai falar de uma obra hoje que cai na Unicamp, que são os versos, os poemas negros de Jorge de Lima, né? Que ele é um poeta muito importante do modernismo, né? Na verdade, ele tem uma pegada meio simbolista, meio parnasianista no começo, mas depois ele vai dar uma modernizada. Então, é a segunda fase que nos interessa em relação a ele, tá? Os poemas negros, no caso, que é a obra que a gente vai falar hoje, é do Jorge de Lima, que eu também já adiantei. Como vocês sabem, eu sempre faço um traçado entre tudo que é contexto da obra, para depois a gente chegar em si na análise da obra mesmo, tá? Jorge Mateus de Lima nasceu em 1893, faleceu em 1853, ele era médico, político, ele foi escritor e também pintor brasileiro. Então é bacana procurar as telas dele porque dialoga com a obra escrita dele, tá? E aí vamos falar das obras como um todo. Ele começa a escrever em 1914, que se chama justamente 14 Alexandrinos, O Mundo do Menino Impossível, 1925, Poemas, 1927, Novos Poemas, 1929, O Acendedor de Lampiões, eu acho que esse Ias tá aí no meio, tá errado, me desculpem, 1932, Tempo e Eternidade, 1935, A Túnica Inconsútil, 1938, Anunciação e Encontro de Miracelli, 1943, Poemas Negros, que é a obra que a gente vai falar, 1947, Livro de Sonetos, 1949, Obra Poética, 1950, Invenção de Orfeu, 1952 e Antologia Poética, 1969. Gente, ele tem uma obra gigantesca, tá? Então, eu não coloquei mais, mas tinha mais coisas ainda depois, tá? Vocês podem ver que a Antologia Poética dele de 69 já é póstuma, tá? Já é depois do falecimento dele, tá? E aí vamos falar dos Poemas Negros, que é a obra que nos interessa hoje. Gente, é muito interessante lembrarmos que esta versão dos Poemas Negros não é a versão original. Por quê? Aí eu coloquei aqui pra vocês nem brigarem comigo, hein? A primeira grande parte foi escrita em 1947, que é essa parte aqui dos 16 poemas, tá? Tá aqui, 16 poemas. Esses 23 novos poemas foram anexados numa edição da editora Record, agora não lembro a data, se é 2007, 2000 qualquer coisa, que é esta versão que vai cair para o vestibular, tá? Então é importante vocês saberem disso, porque a obra original Poemas Negros, de 1947, tem 16 poemas. Aí depois, nessa edição acho que é editora Record que chama, eles colocaram mais 23 novos poemas, que não são novos, na verdade, são poemas que ele escreveu mesmo e pronto, acabou, tá? Então, só para vocês terem essa noção. E aí eu já vou dizer quais são os poemas em cada parte, tá? Fiquem tranquilos. Mas antes disso, vamos entrar na parte da análise dessa obra, tá? Nós temos, nesta obra, uma realidade africana, e essa questão do novo ser. O que é esse novo ser, né? Porque, no caso, antes que alguém me pergunte, o Jorge Lima era branco, não era negro, tá? Ele escreve, primeiro ele se toca, meio tarde, né? Mas tudo bem. Ele se toca da questão racial, porque teve, né, a abolição da escravatura em 1888, e aí se pensar, eu sou ruim de matemática, gente, mais 12, mais 42, mais 12, mais 40, 50... Enfim, quase 60 anos, minha conta não tá errada, 47 mais 12, é isso aí. Dá 59 anos. É isso mesmo. Quase 60 anos, 59 anos. Ainda estava muito efervescente essa questão da negritude, né? Do negro como figura social. Que papel ele empenha? Então, o Jorge de Lima percebeu que, na verdade, houve-se abolição, né? Mas que 60 anos depois as coisas não estavam resolvidas, né? Eles não tinham acesso aos estudos, eles pertenciam às classes baixas, eles faziam trabalhos de mão de obra desqualificada. Então ele tem essa sacada, ele começa a trazer essa realidade para a poesia dele, tá? Então isso aí é uma segunda fase da obra do próprio Jorge de Lima, tá, gente? Não é que ele sempre escreveu assim, é uma coisa da segunda fase dele, tá? E aí, o que é interessante a gente lembrar que
a gente tem, além disso, né, esse novo ser, por quê? Porque você não tem mais o negro africano, né, e você não tem um brasileiro. O que é ser brasileiro? Né, o Brasil é gigantesco. Ele é fruto da mistura de raças, nem se usa mais essa palavra raças, né? A mistura de etnias, né? Então você tem etnia indígena, branca, negra, enfim, e outra. Na própria África, com quem acompanha minhas aulas de literatura sabe que a África não é uma coisa só, você tem dezenas nada, centenas de tribos que falam línguas diferentes, que têm religiões diferentes, que têm valores diferentes, então é tudo, não é tudo igual, sabe? Orientais, nós temos europeus, nós temos árabes, enfim, nós somos uma mistura gigantesca. Então, esse é o novo ser, é o novo brasileiro. Não é mais um negro africano, porque ele nasceu aqui. Então, é um novo brasileiro. Então, ele aborda isso também na sua poética, tá? Ele utiliza de recursos retóricos, porque o que é a retórica? É você fazer um discurso com poder de convencimento, não de, ai, pelo amor de Deus, acredita em mim. Não, mas é um recurso retórico no sentido de quê? De você fazer aquela pessoa compreender e inconscientemente concordar com você, tá? Tem muitas metáforas, então ele faz sim metáforas de lugares, das situações, às vezes é nítido, é escancarado na obra dele, às vezes não é. Tem a hipérbole, que é o exagero, né? Nós temos diversos sentimentos, tudo que permeia a vida deste novo ser, né? E as realidades que permeiam a questão da africanidade, tá? Dos africanos, a situação do negro no Brasil e tudo mais. Os poemas, nós temos várias partes, tá, gente? Nós temos, acho que, 4, não lembro, eu sei que vai continuar ainda no slide seguinte, eu já vou começar a ler agora para vocês. A primeira parte, nós temos os novos poemas, que é Essa Negra Fulô. Então, é um dos mais conhecidos desta obra, tá? Que é Essa Negra Fulô. Vale a pena. Também a obra dele se acha super fácil na internet, tá? Comidas, Santa Rita Durão, Minha Sombra, Flos Sanctorum, Meus Olhos e Cantigas. 2, Poemas Escolhidos. Então, assim, você vê que tem as partes, novos poemas, poemas escolhidos, ou seja, tem várias obras juntas. Poemas Escolhidos Nordeste, Enchente, O Filho Pródigo, Poema Relativo, Mulher Proletária, Poema do Nadador e Poema A Bem Amada, tá? Então, nessa primeira parte, você vê uma parte que é como se fosse são novos poemas, cada um aos seus temas, né? Mas o Negra Fulô, ele é o emblemático dessa obra. No segundo, você vê a questão da mulher, né? Então, a feminilidade, ela é muito presente. Então, você tem essa parte da mulher proletária que ele vai falar. Então, você vê uma realidade social. O Jorge de Lima, ele fala disso, tá? Aí vem parte 3, que aí sim são os poemas negros. Entenderam, gente? É meio doido. Então, você tem o livro Poemas Negros e o livro de verdade, Poemas Negros, está dentro desse novo Poemas Negros, tá? Foi a editora. Pra mim, fez uma caca que deixa a gente confuso, mas enfim. Vamos lá. Poemas negros. Nós temos Bicho Encantado, Banguê, História, Democracia, Retreta do 20, Quiximbe, Sereia Negra. Então, é muito interessante que ele traz todo esse panteão de divindades, né, desses negros que vieram pra cá. Então, a gente tem negro angolano, tem negro nigeriano, tem negro de vários países africanos. É que agora teve independências, enfim, mas vem de diversas partes. Então, eles trazem essa religiosidade pra cá. Então, é interessante que ele traz algumas referências, tá? Ele traz algumas referências dessas obras, dessas religiões para a obra dele. Então é muito legal, que nem tem mitos, tem contos, né, lendas. Zefa Lavadeira, Benedito Calunga, Ladeira da Gamboa, Passarinho Cantando, Exu Comeu Tarubá, Ancila Negra, O Banho das Negras, Cachimbo do Sertão, O Bambá é Batizado, Poema de Encantação, Rei Oxalá, Rainha Iemanjá, Foi Mudando, Janaína, Quando Ele Vem, Xangô, Pra Donde Que Você Me Leva, Maria Jamba, Olá Negro,
Esse é o verdadeiro Poemas Negros, ok? Só que aí fizeram a nova obra e batizaram de novo Poemas Negros também. Então vai ter esse dos Poemas Negros e esses outros que a gente viu aí. Parte 4, livro de sonetos. Então tem sonetos também. Os seus enfeites, apenas eu te aceito, não te quero. Eu gostei desse. Sinto-me salivado pelo verbo. Vereis que o poema cresce independente. Este poema de amor não é lamento. Nas noites enluaradas cabeleiras e nas noites enluaradas as olheiras. E eu coloquei uma vírgula porque tem mais ainda, tá? Não tem não. Não. Não tem. Coloquei, deixa essa vírgula toda. Essa aqui era das obras dele. O que marca essa obra, né? Que aí nos Poemas Negros você vê de maneira emblemática, primeiro, a riqueza do cultural do negro, né? Então, na verdade, assim, ele, infelizmente, a gente tem a questão da escravização. Aliás, não lembro se eu comentei nas minhas últimas aulas, mas não se usa mais o termo escravo, porque ninguém é escravo porque quer ou porque nasceu assim. Na verdade, você diz que um ser ele é escravizado. Ele é livre, um ser humano, né? De acordo até com a ONU, os direitos humanos e tudo mais, todo ser humano é livre. Então, quando, naquela época, era escravizado, ele não era livre, mas também não era escravo. Porque escravo não é uma condição, eu nasci escravo. Não. Então, toma muito cuidado. A gente tem mudado essas nomenclaturas, esses estudos. Teve uma reforma em 2003, teve a primeira reforma, 2008 a segunda, nas leis aqui de educação do Brasil, de que determinaram que era importante para a formação do estudante brasileiro, ele não só ter literatura brasileira e portuguesa, como ele também ter literatura africana. E é muito interessante, a Unicamp ela está mais à frente da FUVEST nesse sentido, até porque até poetas brasileiros, né, começando com Castro Alves, claro que tem outro que já falava um pouquinho da temática do negro, agora eu esqueci o nome dele, o Durão, não. Junqueira Freire. Ou é o Junqueira Freire, ou é aquele outro que o menino, o filho dele faleceu. O Fagundes Varela. Ou é o Fagundes Varela, ou é o Junqueira Freire, um dos dois, que são da segunda fase romântica, no finalzinho já começa a trazer um pouco essa questão da negritude na poesia. O Castro Alves faz isso maestrinamente, né, que ele é o poeta dos escravos, corrigindo dos escravizados. E a gente tem vários poetas que trazem isso. Jorge Lima, isso faz parte de uma das temáticas dele. Então, por isso que esse livro entra, né? Vem ao encontro de, se a gente quer entender toda essa configuração cultural brasileira, a gente tem que entender todos os panteões, o indígena, o branco, né, o do ocidental, que está em nome do português, então a gente estuda as literaturas portuguesas, e também essa literatura africana. Então é muito interessante entender tudo isso. Neste caso é uma literatura brasileira, mas que traz esse panteão africano, traz esses valores, traz esses conceitos, traz essas ideias, né? O que é importante para eles. Então é muito interessante essa parte de entender o vocabulário, as palavras. Então isso é uma coisa que o Jorge Lima já trazia. E é uma belíssima obra, lindíssima. Poemas negros lindíssimos, são lindos mesmo. Dos que eu gosto, assim, os que tem mais tom de lenda, assim, né, são mais bonitos, me interessam mais. Mas você vê que tem a questão, sim, né, Zefa Lavadeira, ele traz a questão social também, não tem só esse lirismo, também tem uma questão de realidade social, tá? Vou terminando por aqui já, gente. Queria me despedir de vocês, agradecer a companhia de todos vocês nessa jornada de obras literárias. Hoje a gente falou da obra do Jorge de Lima, Poemas Negros, que está dentro de uma outra obra que foi batizada também de Poemas Negros. Não se esqueçam de colocar isso na internet e fazer a busca direitinho da lista. Eu já coloquei a lista aqui, mas não tem problema. Vocês procurem esses poemas também, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.